Olá, neste tutorial eu vou estar aqui demonstrando as formas que a gente tem para fazer a modificação visual da área de trabalho. Vamos mudar os ângulos de vista da área que estamos trabalhando. E nós temos três formas diferentes de fazer isso. Nós podemos utilizar aqui esse painel, onde nós temos os pontos de vista. Podemos usar esse último ícone aqui na janela, que vocês vão ver. E podemos também usar o botão do mouse para fazer algumas alterações de ponto de vista. Para que isso fique resumido, nós estamos utilizando aqui, por padrão, uma janela inicial que nos mostra o objeto em forma tridimensional. Isso é perceptível porque a gente tem aqui o trabalho em três eixos cartesianos distintos. Nós vamos ver a seta verde, que representa a altura do objeto. Nós vamos ver a seta azul, que representa a profundidade do objeto. E nós vamos ver a seta vermelha, que representa a largura do objeto. Altura, profundidade e largura são os três objetos básicos para a geometria espacial. E vocês vão ver que cada seta colorida dessa ela é representada através dessas letrinhas aqui, ó, que constam nesse gráfico, bem aqui no canto inferior esquerdo. A seta verde é representada pela letra Y, a azul pela letra Z e a vermelha pela letra X. Para mudarmos o ponto de vista da nossa área, a primeira opção é nós utilizarmos, está vendo aqui, esse quarto ícone. Nós já vimos esses três nos tutoriais anteriores. Então, clicando nesse quarto ícone, verifique que eu mudo aquela janela, dividindo em quatro janelas distintas. E aqui aparece uma janela com ponto de vista de perspectiva e vou ter três janelas com ponto de vista ortogonal. O que é que diferencia a de perspectiva da ortogonal? Aqui na de perspectiva, como eu já falei a vocês, nós trabalhamos com esses três eixos cartesianos aqui. Enquanto que essas três janelas, na condição de visualização ortogonal, só vai nos permitir trabalhar com dois eixos distintos. Neste caso aqui dessa primeira janela, pode perceber que o nome dado a ela é a janela de topo, ou seja, é a visão de cima do objeto. É como se eu estivesse vendo esse objeto através de uma câmera sendo colocada por cima do mesmo. E nós só vamos trabalhar nesse objeto aqui apenas dois eixos. É o eixo Z, que representa a profundidade do objeto, e o eixo X, que representa a largura do objeto. E aqui eu tenho como fazer um trabalho com mais precisão do que na área de perspectiva. Aqui nessa terceira janela, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho a janela Right. Ela vai me dar o ponto de vista pela direita do objeto. E aqui eu vou ver o objeto pela sua altura, posso perceber que eu estou trabalhando com a seta verde, e pela sua profundidade, porque aqui tem a seta azul. Da mesma forma, nessa quarta e última janela aqui, eu tenho um objeto sendo visualizado pela frente. Eu trabalho a altura e trabalho a largura do objeto. Verifique que em cada janela dessa aqui ortogonal, os eixos que não são vistos, eles são apontados, ó. No caso aqui o eixo Y eu não vejo. Então ele é apontado aqui com essa letrinha de frente para a gente. Já aqui nós temos as três setas apontadas e a gente enxerga cada seta dessa de forma bem visível aqui nesse canto inferior. Então o que difere é isso, a visão perspectiva e a visão ortogonal. O primeiro princípio para nós mudarmos a visualização é nós observarmos que cada janela aqui que foi adicionada sempre vai manter, ó, esses menus aqui constantes nela. Eu tenho aqui nessa, tenho aqui nessa e tenho aqui nessa. São os mesmos menus. Se eu selecionar esse objeto, por exemplo, com o botão direito, e tentar arrastar esse objeto, eu movimento esse objeto em qualquer janela e em cada janela distinta você vai ver um movimento desse objeto sendo realizado, porque trata-se do mesmo objeto, sendo visto em quatro pontos distintos. Exemplo, se eu segurar aqui com o cursor neste objeto aqui e movimentá-lo, em algumas janelas eu vou ver a transformação de deslocamento do objeto ocorrendo através dessas janelas. Então é dessa forma que a gente tem a percepção. Essa janela é para a gente visualizar o objeto no formato de perspectiva enquanto estivermos trabalhando, e aqui para nós usarmos a precisão para fazermos algumas alterações possíveis através de ângulos distintos. Então, voltando aqui, quando nós clicamos
sobre cada janela aqui, ó, se eu encostar o cursor nessa e clicar no quadradinho, verifique que eu volto para uma janela apenas, porém a janela que eu volto é aquela onde eu cliquei o quadradinho. Então o ângulo de vista que eu vou trabalhar aqui é o top, é a visão de cima do objeto. Clicando novamente no quadradinho, eu volto para as 4 visões possíveis. Se eu encostar o cursor nessa última e clicar no quadradinho, é com essa janela aqui que eu vou trabalhar. A janela de ponto de vista frontal. Se eu quiser voltar para a janela de perspectiva, eu venho aqui nessa primeira, clico no quadradinho e volto àquela nossa janela inicial. Outra forma que a gente tem de fazer essa mutação aqui do ponto de vista é vir aqui nesse menu, ó, no painel aqui, que é o panel. Clicando em cada janela, eu posso clicar aqui, eu vou ver que eu tenho, ó, as visões possíveis. Tenho a vista 1, a vista 2, a vista 3, a vista 4. A vista 1, ela é essa visão que vocês estão vendo aí em perspectiva. Então eu vou ver a minha janela pelo modo de perspectiva. Se eu clicar na vista 2, eu vou ver a minha janela vendo o objeto pelo ponto de vista de cima. Vocês vão ver aqui que é a visão top, ou topo, como podemos traduzir. Clicando no ângulo de vista 3 aqui, que é a vista 3, eu vou ver meu objeto pelo ângulo de vista da lateral direita, a visão right. Da mesma forma, se eu clicar aqui em View 4, que é a vista 4, eu vou ver o objeto pelo ângulo de vista frontal, que é a vista de frente. Querendo ver nas 4 janelas, eu posso vir aqui, ó, All Views, eu tenho as 4 janelas novamente aqui divulgadas. Então já vimos que a gente pode utilizar os menus aqui para selecionar os ângulos de vista e podemos usar também essa possibilidade do ícone que fica aqui na parte superior, clicando para escolher a janela a partir dele. Outra forma também de seleção, que é uma seleção rápida, é o uso do mouse com o clique do botão do meio do mouse. Repare que se eu encostar o cursor na janela, clicar o botão do meio, eu modifico a janela de acordo com aquelas 4 vistas, que é a de perspectiva e as 3 ortogonais. Se eu encostar o cursor sobre qualquer janela e clicar o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento, clicando nela, eu altero automaticamente para a vista que eu quero utilizar. Clicando novamente, eu volto para as 4 vistas. Encostando o cursor aqui na direita, clicando no botão do meio do mouse, eu vou ter a visão pela direita. Clicando novamente o botão, eu volto para as 4 vistas. Então, para eu retornar a minha janela de perspectiva, eu encosto o cursor nela, clico o botão do meio e aí tenho as alterações possíveis. Outra forma que eu tenho também, que eu não falei no início, é usar a tecla de função. Se nós clicarmos a tecla F1, nós vamos ter a janela pelo ângulo de vista que vocês estão vendo aqui. Se eu clicar o F2, eu mudo para a visão de topo. Se eu clicar o F3, eu mudo para a visão pela direita. E se eu clicar o F4, eu mudo para a visão pela frente. Clicando o botão do meio do mouse, eu retorno à visão perspectiva. Então é isso, pessoal. Aí são as formas que nós temos de mudar os pontos de vista para trabalharmos aqui na Workplane, que é a área de trabalho junto ao Cinema 4D. Espero que eu tenha sido claro e que você tenha compreendido esses conceitos e bom proveito aí dessa dica. Até a próxima.